Quem não se comunica, se trumbica. Olá, meu nome é Saul Christoph e hoje eu vim aqui para bater um papo sobre comunicação. Você acha que se comunica bem? A sua comunicação, ela é uma comunicação eficiente? Eu deixo esses questionamentos, essas perguntas, porque eu me faço seguidamente essas mesmas perguntas a todo momento. Será que eu me comunico bem? Será que as pessoas estão entendendo o que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo repassar? Pois bem, esse é o assunto de hoje, né? Vamos falar um pouco de comunicação, mas de uma forma muito prática, principalmente para quem deseja entrar nesse mundo online, para quem deseja de alguma forma ensinar, né, alguma coisa usando aí a TIC, usando as tecnologias de informação e comunicação. Hoje o ensino online, as lives e tudo, né, que a gente está vendo aí nesse momento, né, elas levam para o ato de comunicar. Claro que hoje nós podemos aí identificar uma série de conteúdos de informação, conteúdos, né, para entretenimento e também, claro, conteúdos aí de educação, conteúdos que as pessoas estão aí entregando para ensinar outras pessoas. E é exatamente esse ponto aí que a gente começa a conversar e alinhar. Se você deseja usar o seu conhecimento e repassar o seu conhecimento usando, né, a internet, um ponto principal ou um dos pontos principais a ser observado é a comunicação. Se a sua comunicação ela está sendo efetiva, se você está atingindo o seu objetivo com a sua comunicação. É claro que no mundo online esse feedback é muito importante, eu vou falar sobre feedback. Nós termos um feedback desta informação, será que essa informação está sendo clara para o receptor? Nós temos aqui um ponto, né, que é o que a pessoa que está informando, que está comunicando, né, e a outra que está recebendo essa informação. Então é comunicador, receptor. Eu sou o comunicador e você é o receptor nesse momento. Essa entrelinhas, né, vamos dizer, esse caminho, né, entre eu estar comunicando a você algo e você receber essa comunicação é um ponto muito tranquilo. É simplesmente, né, é o que está acontecendo agora. Eu estou aqui falando alguma coisa para você, estou comunicando algo para você e você está aí, né, recebendo essa comunicação, está ouvindo e assimilando essas informações. Mas a grande questão é, você está entendendo exatamente o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, você entende a importância da comunicação, né, nas aulas, você entende a comunicação quando você quer levar o seu conhecimento para outra pessoa, quando você quer levar não só conhecimento, mas, por exemplo, você quer levar uma ideia, quer passar uma ideia, né, para alguma pessoa, seja para um familiar, seja para um parente, seja para colegas de trabalho, né, seja você, né, um líder ou não, seja você um professor ou não, seja você um youtuber ou não, enfim, se você deseja entrar nesse mundo, você precisa entender que a sua comunicação é que vai levar o sucesso ou o fracasso. É a sua comunicação que vai fazer aí essa ligação entre o seu sucesso da comunicação, né, ou até mesmo o seu fracasso. Entenda, eu preciso comunicar algo para você, mas não simplesmente comunicar. Eu preciso ter a certeza que você está entendendo o que eu estou comunicando. E esse é a grande sacada dos grandes comunicadores. Eu tenho minhas referências. Já pergunto para você, qual é a sua referência de comunicador? Nós temos vários comunicadores, seja pela televisão ou pela internet. Eu tenho o meu comunicador, né, enfim, que eu acompanho ele, enfim, e eu faço parte até de um grupo de mentoria com ele, que é o Érico Rocha. Ele é um excelente comunicador. Na área educacional, ele usa, né, a comunicação dele de forma exemplar, de forma fabulosa, para educar as pessoas sobre marketing digital. Então, por exemplo, eu quero ensinar você a ensinar outras pessoas, que é o que eu faço. Eu ensino pessoas a ensinar outras pessoas. Um dos meus módulos e uma das minhas etapas, né, dessa formação é justamente a comunicação. Essa comunicação ela tem que ser assertiva, ela tem que ser objetiva, clara, mas principalmente, e é o ponto de vista que eu acho super importante, principalmente, você está entendendo o que eu estou comunicando? Então, quando você procura uma formação, quando você procura, né,
se habilitar, né? Procura conhecimentos, procura, né, ter aí essas capacitações. Um dos pontos principais é se capacitar na arte de comunicar. Eu sempre digo, né, nos outros vídeos eu falei da seguinte forma: educar é a arte de ensinar. Então essa é a grande sacada. Para nós sermos mestres na questão de ensinar alguém algo, um dos pontos, uma das etapas é sim se comunicar bem. Ter a certeza dessa comunicação efetiva, ter a certeza que o comunicador está fazendo um bom papel e que o receptor está entendendo exatamente o que você está repassando, que você está aí ensinando e ministrando. Por exemplo, eu tive um professor de matemática que ele era um mestre, ele era ótimo, ele tinha muita experiência. Porém, eu não conseguia entender absolutamente nada que ele falava. Inclusive, vou falar para vocês aqui, ó, eu repeti o ano. Porém, entretanto, no outro ano, outro professor de matemática assumiu a classe e este outro professor tinha uma forma de comunicar, tinha uma forma de ensinar, tinha uma didática totalmente diferente. E na verdade, se a gente for falar em didática, didática faz parte da comunicação, comunicação faz parte da didática. Uma coisa casa muito com a outra. Então, se nós estamos querendo aprender a ensinar as outras pessoas, nós temos que aprender também a se comunicar de forma assertiva, de forma clara e principalmente de forma objetiva. E outro ponto muito importante, já que nós estamos aqui batendo um papo sobre comunicação, é nós sabermos se o nosso receptor, sabermos se nosso aluno, se nosso prospecto, se nosso cliente está entendendo. E esse entendimento, na verdade, é o nosso termômetro. Esse é o termômetro da comunicação. Saber se o nosso cliente, nosso prospecto está entendendo o que nós estamos passando, ensinando e informando. Então esse feedback ele pode ser de várias formas. No mundo online existem alguns dispositivos e algumas metodologias que é utilizada. Por exemplo, eu posso perguntar para o meu cliente ou para o meu prospecto ou para o meu aluno aí do outro lado, se ele entendeu ou não, usando um direct, usando e-mail, direct, ou abrir um canal no Telegram, abrir um grupo no Instagram. Então são várias formas de nós captarmos esse feedback de forma da gente melhorar a nossa comunicação. A comunicação ela é uma crescente. Hoje nós temos uma forma de comunicar algo. Amanhã, conforme a evolução das linguagens e a evolução até mesmo da forma das pessoas se comunicarem, se relacionarem, a nossa comunicação também ela deve seguir essa evolução. Pois bem, se as pessoas estão evoluindo na forma de se comunicar, na forma de se relacionar, eu e você agora também precisamos dessa evolução. Você precisa entender o que eu estou falando e eu preciso entender se você está interpretando bem essas informações. Por quê? Porque na verdade quando falamos de ensinar a outra pessoa é porque tem um objetivo por trás disso. Qual é esse objetivo? Se eu ensino algo a alguém, eu espero que este alguém use esse conhecimento para alguma coisa. Se essa pessoa não entende exatamente o que eu estou falando nesta linha, o resultado final da minha comunicação, ela fica quebrada, ela fica com ruídos. E este aluno, essa pessoa, ela não vai conseguir desempenhar ou colocar em prática o que ela aprendeu. Essa informação ela não veio de forma clara, então o resultado final, que é ela praticar o que ela aprendeu, ela não vai conseguir executar o que ela aprendeu. Por isso a importância de nós termos habilidades e conhecimentos sobre como comunicar o nosso conhecimento, como levar o nosso conhecimento aí para o outro lado, como levar a nossa ideia para outro lado. Muitas vezes temos problemas de relacionamentos, sim, relacionamentos. Por quê? Por problemas de comunicação. Eu já tive, e acredito que você também já teve, com algum parente, com seu esposo, com sua esposa, com irmãos, enfim. Tudo por quê? Porque nós não comunicamos bem. A questão é que muitas vezes nós achamos que comunicamos algo, achamos que a pessoa entendeu. Isso é um abismo entre eu achar que a pessoa entende e
realmente, né, a pessoa realmente entender o que eu estou aí comunicando, o que eu estou falando, né? Então vamos lá, usando um exemplo clássico disso, né? Eu tenho uma ideia de fazer algo, eu repasso a ideia a um amigo, a um parente ou a alguma pessoa. Espero, né, que essa pessoa entenda esta ideia para que nós possamos colocar essa ideia em prática. Pois bem, se essa comunicação não for clara, acabou. Vai ter um mau entendimento, né? Essa segunda pessoa vai ter um mau entendimento, o aluno vai ter um mau entendimento e o resultado final não vai ser atingido. Então nós temos que só cuidar muito bem se o nosso prospecto, o nosso aluno, né? Você aí do outro lado, eu e você, estamos aí nos comunicando bem. Comunicar bem não é, eu sou um mestre, eu sou um professor de 20 anos, eu me comunico bem. Eu tenho um curso superior, eu me comunico bem. Eu tenho uma formação acadêmica, eu me comunico bem. Nós sabemos que não é bem assim. Vou citar outro exemplo clássico. Você tem uma dúvida de direito, tem uma dúvida em alguma coisa que aconteceu e vai tirar essa dúvida com um advogado. Se esse advogado não entender que você não domina a linguagem, né, do direito, se esse profissional ele não adequar a linguagem dele para repassar informações para você, certamente você não vai entender absolutamente nada. Isso eu só tenho um exemplo, não sei se isso já aconteceu com você, comigo já aconteceu. Eu estava conversando com o advogado e ele me explicar categoricamente, né, o que eu tinha perguntado, porém, entretanto, não entendi absolutamente nada. Poderia citar outras situações, né, de você estar conversando aí, talvez aí com o seu chefe, né, com o gestor, e o gestor passar, você tem que fazer isso, isso e isso de tal forma. Mas ele explica de uma forma tão técnica, ou tão objetiva, ou uma forma tão dele de se comunicar, que você não consegue, né, entender bem. Há essa quebra, né, de comunicação e de entendimento. Quer dizer, a comunicação aconteceu? Sim, ela aconteceu. Eu, como gestor, por exemplo, repassei uma informação, eu entendi, eu dei essa informação, eu repassei essa informação, mas a tarefa não foi cumprida. Por quê? A culpa é dele, ele que não fez o que deveria fazer, a culpa é dele que ele não entendeu. Será que a culpa é só dele? Será que a culpa é só do aluno? Será que a culpa é só do seu prospecto ou até mesmo do seu cliente de não comprar o seu produto? Porque muitas vezes precisamos educar os nossos clientes para ele absorver este conhecimento para poder inclusive comprar nosso produto ou utilizar o nosso produto. Então, quando eu falo de clareza na comunicação, é justamente essa. E a adequação também nesta comunicação. O Ensinando a Ensinar, né, o nosso programa, ele tem alguns módulos que falam só de técnicas e habilidades para se comunicar melhor. E entender, né, tudo isso. E isso é prática, conhecimento e repetição. Nós entregamos ali um conhecimento, nós estimulamos aí nossos alunos a praticar, né, e repetir essa prática, que certamente ele alcança, isso é fato, ele alcança o objetivo. E o objetivo maior da comunicação é sim o entendimento do seu prospecto, o entendimento do seu aluno e principalmente, né, com que esse aluno depois, né, consiga utilizar essa informação. Outro fator muito importante é a dinâmica que você vai se comunicar. Por exemplo, tem pessoas que têm a forma de entender, a forma de absorver conhecimento diferente da minha, diferente da sua. Porém, entretanto, uma comunicação perfeita, como eu já falei, é o que? É onde o ponto A, né? Onde o comunicador, ele passa a informação, ele entrega a comunicação, ele se comunica, e o ponto B, né? Ele entende a comunicação, ele entende o que está sendo dito para depois utilizar essa informação. Então, a dinâmica dessa comunicação, ela deve ser observada. E a forma que as pessoas entendem essa comunicação, ela precisa ser avaliada. Inclusive, eu sempre digo, né, para quem está iniciando em criar os seus workshops e prestar o workshop, é o que? Entenda qual é o seu prospecto, qual é o seu cliente, qual é o seu público. Por que é tão importante isso? É entendendo o seu público que você vai adequar a sua linguagem. Adequação de linguagem é fundamental para o desenvolvimento da sua aula, da sua palestra, do seu workshop, seja presencial ou seja online.
Então o que era adequar, né? Se eu estou falando para um público de adolescentes, eu tenho que adequar a minha linguagem, né, para este público. O meu curso ele é específico para gestores. Eu tenho que adequar a minha linguagem para, né, esses gestores. Eu tenho que entender essa linguagem para me adequar essa linguagem para você entender. Você é um gestor, eu quero ensinar e repassar alguma coisa, então eu preciso me adequar a esta linguagem. Isso acontece em todos os parâmetros, em todos os sentidos. Se eu ministrar uma palestra, um workshop em uma comunidade, por exemplo, eu preciso prestar muita atenção para não utilizar palavras do qual as pessoas não entendem. Isso é básico no processo de comunicação e principalmente no processo de montar, né, a sua aula, de montar o seu workshop, de montar a sua palestra. E ter domínio desse assunto, ele é fundamental. É claro que muitas vezes nós montamos uma aula a respeito de um determinado assunto ou um determinado tema, digamos assim. Nós temos que, claro, estudar, nós temos que ler antes de iniciar, né, essa aula, esse workshop. E isso é roteirizar. Isso faz parte de todo esse processo. E quando você vai fazer isso online, então você tem que entender muito mais do seu público, né, para adequar, porque senão você vai, é aquele velho ditado, você atira pedra para todo lado, quem pegar e quem cair tá tudo certo. Bom, não é assim que funciona. O online eu preciso sempre adequar muito bem a minha comunicação para o meu público, né, para o meu avatar. Bom, avatar eu explico, né, num outro vídeo exatamente o que é um avatar. Conflitos. Entendemos que a maioria dos conflitos gerados normalmente são problemas de comunicação. Eu acho que você já participou aí de algum conflito, né, voluntariamente ou involuntariamente por problemas de comunicação. Então nós temos que entender o quanto a comunicação ela pode gerar conflitos ou pode resolver conflitos. Se nós fizermos uma analogia disso, né, da vida real, do dia a dia, para nossas aulas, para a confecção das nossas aulas, para a confecção dos roteiros de nossas aulas, workshops, é a mesma coisa. Bom, se eu tenho um problema de comunicação, eu vou gerar um conflito. Um conflito o quê? De entendimentos. Conflito de entendimentos, sim. Eu dei uma informação, eu repassei uma informação, essa informação ela chegou de forma não adequada e isso pode gerar o quê? Um não cumprimento de uma tarefa, um não cumprimento de alguma coisa que tinha por objetivo essa comunicação. Faça isso, faça aquilo, você tem que fazer a step A, B e C. Esses detalhes que é importante nós ficarmos aí bem inteirados de como a comunicação ela pode sim, de uma forma ou de outra, atrapalhar ou sim, né, levar aí ao sucesso do resultado final, que é você passa uma informação e essa informação é absorvida e depois de absorvida essa informação é utilizada para uma coisa, né, boa ou para alguma tarefa, para a realização de alguma tarefa ou para fazer alguma coisa. E isso acontece diariamente na nossa vida. Eu falo de processos comuns justamente para nós termos aqui, eu e você, né, um entendimento sobre isso. Eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou dizendo, porque na sua vida real, né, no seu dia a dia, muitas vezes alguma pessoa te passa uma comunicação, ela comunica alguma coisa para você, mas você acaba não realizando ou não entendendo muito bem e isso acaba gerando conflitos. Inclusive eu escrevi um livro, tive a oportunidade de escrever um livro a respeito de como resolver conflitos e falo justamente desses problemas de comunicação, né, a adequação da comunicação e principalmente desse feedback que eu preciso, né, catar, que eu preciso colher entre eu que estou comunicando e você que está recebendo essa comunicação, esse feedback do entendimento real das coisas. Você entendeu realmente o que eu estou passando, o que eu estou informando, o que eu estou comunicando? Então nós temos que ter essa clareza na comunicação e principalmente para não gerar conflitos. Agora imagina você estar prestando um workshop, né, ministrando um workshop e as pessoas que estão ali presentes não entendem ou, o pior, entendem mal esta comunicação. Outro detalhe super importante é sobre a linguagem corporal e também isso e faz parte da comunicação. Você já deve ter ido em algum lugar onde tinha alguma pessoa comunicando, mas ela tinha gestos que faziam um distanciamento entre você que estava ali, né, recebendo essa informação. Vou ser mais claro.
Alguém está comunicando alguma coisa para você e faz gestos agressivos. Ou usa um tom de voz muito alto ou inadequado para aquela comunicação, para aquela fala. Ou até mesmo ela faz menções, ela faz olhares, tipo, você entendeu o que eu falei? Ou, você entendeu o que eu falei? São detalhes que fazem parte da comunicação, o gestual, o apontamento, ou até mesmo o não contato visual, por exemplo, quando a pessoa está aqui e eu estou falando, olhando para outro ponto, e isso gera o quê? Gera uma quebra nessa comunicação. É claro que se nós falarmos de comunicação de uma forma bem profunda, a comunicação também ela passa por um processo de empatia, de eu gostar deste comunicador, de eu gostar desta pessoa que está comunicando. E como nós entendemos isso como instrutores, professores, ou até mesmo como palestrantes? Se eu não criar a empatia com o meu público, se o meu público não gostar de mim, de alguma forma esta informação, esta comunicação, ela vai ter ruídos e ela vai ser quebrada. Enquanto eu estou aqui falando com você, se você não criar uma empatia, simplesmente você vai desliga ou vai trocar de canal ou vai assistir outra coisa, enfim. Isso é a questão da empatia. Você tem que se sentir atraído. Inclusive, o vestuário é uma coisa muito importante. Você tem que se sentir atraído. Por exemplo, estamos falando sobre skate e o palestrante ele está de terno e gravata. Tudo bem? Tudo bem. Não é errado estar de terno e gravata e falar de skate para adolescentes. Estou citando um exemplo muito esdrúxulo, mas para você entender que se um palestrante for falar sobre skates para adolescentes, se ele estiver vestido de terno e gravata, não vai haver uma troca, vai haver um distanciamento nessa comunicação, tipo, o que esse cara de terno e gravata entende de skate? Será que ele já andou de skate? Aí vem um monte de questionamento, e esses questionamentos, eles são no momento da comunicação. Olha só que interessante. Por exemplo, quando você está se comunicando com alguém e quando tem alguma quebra nesta comunicação, quando tem algum ruído nesta comunicação, por exemplo, esse que eu citei agora, de uma pessoa ali muito sisuda, muito séria, está falando de um assunto que não é compatível com o visual, ou com o tom de voz, ou com as expressões, automaticamente a pessoa fica falando e você já começa num questionamento interno. Isso acontece de uma forma simultânea. Isso acontece de uma forma que não precisamos pensar para que isso aconteça. Outro ponto importantíssimo: respeito. Respeito na comunicação. Quando eu falo sobre respeito na arte de comunicar, eu tenho que respeitar meu ouvinte, eu tenho que respeitar o meu prospecto, o meu aluno. Citando um exemplo, existe uma turma de alunos, ou eu estou ministrando um workshop para pessoas de diferentes religiões. Eu tenho que adequar essa linguagem para não ofender nenhuma nem outra. E eu falei sobre religião, mas eu posso falar sobre racismo, homofobia, posso falar sobre N tipos de preconceitos, E eu acho que essa é a grande sacada. Nós temos que cuidar a forma que nós nos comunicamos para não usarmos de preconceito na hora de comunicar a minha ideia, a minha visão, ou até mesmo de comunicar algo que eu quero ensinar às outras pessoas. Então, mais uma vez, falei ali há algum tempo atrás sobre adequar a linguagem para o meu prospecto, para o meu aluno. Também o respeito ele tem que ser uma das bases na hora de confeccionar esta aula, esse workshop, de roteirizar esta aula e esse workshop. E presencial, online. Isso funciona em todos os caráteres. Acho que todo mundo já presenciou alguém que você gosta, que você está assistindo e daqui a pouco essa pessoa está comunicando alguma coisa e ela usa de uma comunicação aí preconceituosa. Isso já quebra totalmente essa empatia, isso já quebra totalmente esta comunicação. Autenticidade na comunicação. Por exemplo, eu já vivi N problemas por eu ser sisudo, por eu ser muito sério. E isso, com o decorrer do tempo, eu comecei a recolher esse feedback
E as pessoas me comentavam, adorei tua palestra, adorei tua aula, porém, achei super sério. Não pensei que tu era tão sério assim. No meu entendimento, quando eu estava à frente de uma turma, quando eu estava à frente, né, prestando um workshop, na minha visão, eu deveria ter esta postura. A postura séria, a postura sisuda, né, a postura até incisiva. E isso, o que estava gerando? Estava gerando um afastamento do meu público, entre eu, que era o comunicador, e entre o meu público, que era o receptor desta comunicação. Por um simples fato de uma expressão séria, pelo simples fato de uma expressão mais sisuda, de uma expressão mais fechada. Não era isso que eu queria, né? Eu queria uma comunicação mais aberta, mais leve, mais alegre. Então eu sempre falo que nós temos que adequar a nossa comunicação para o nosso público. Então usar a alegria, usar a simpatia, não é, mas eu não sou assim, Saul, no meu dia a dia. Eu acredito que nem todo mundo, né, tem um sorrisão a todo momento, eu não acredito que todo mundo tem essa postura. Mas o que eu quero dizer é que você tem que adequar a sua postura, você tem que adequar a sua linguagem e a sua comunicação ao seu público. Então, se você vai falar para um público, né, X ou Y, adeque-se, né, a sua linguagem corporal, a sua comunicação visual ao público que você está aí ministrando essa palestra, esse workshop, ou enfim, né, prestando esse serviço, essa aula, ou até mesmo dando uma informação dentro da sua empresa, ou enfim, para a sua comunidade. Então, usar dessa variação de comunicação não é ser, eu não sou autêntico, Saul, se eu não ser o quem eu sou. Não é isso. Entenda que nós temos que ser autênticos. Eu sou autêntico, só que eu me adequei a um público. E isso não é errado. Então, quando eu falo que nós precisamos nos adequar, não é deixar de ser nós, né? Deixar de sermos nós mesmos, deixar de nos colocarmos como nos colocamos no dia a dia. Porém, entretanto, quando nós estamos em alguma situação onde nós precisamos estar aí nos comunicando, nós temos que sim, né, nos adequar a todo esse público, né, a essa plateia, digamos assim. Muito importante nós cuidarmos das palavras que nós vamos utilizar, as âncoras que vão ser utilizadas. Primeiro, nem todas as palavras são entendidas por todas as pessoas. Oi? Como assim? Sim, nem todas as palavras são entendidas por todas as pessoas. Quando eu estou falando alguma coisa técnica, para pessoas que são também do mesmo nível técnico, ok, casa. Por exemplo, eu sou técnico em manutenção aeronáutica, vou falar para outros técnicos em manutenção aeronáutica com o mesmo tempo, com o mesmo nível, né, com o mesmo grau de conhecimento, ok. A linguagem ali ela pode ser de mano a mano, digamos assim. Agora, quando eu vou falar do mesmo assunto para alunos que estão aprendendo a manutenção aeronáutica, eu não posso usar exatamente a mesma linguagem. Eu tenho que adequar a linguagem ou simplesmente, né, explicar. Falei um termo, esse termo quer dizer isso. Falei outro termo, né? Quer dizer, você tem que explicar os termos utilizados, explicar as palavras, né, que você está utilizando neste momento. Então você tem que sempre se questionar, será que essas palavras é do entendimento de todos? Será que essas palavras todos irão interpretar da forma que eu desejo que seja interpretada? Então isso é um ponto fundamental. Nós temos que ficar aí bem ligados na hora de roteirizar as nossas aulas, para não usar palavras que não sejam compreendidas pelo nosso público. Outro ponto importantíssimo são críticas. Bom, agora, né, esse assunto vai ser um assunto maravilhoso. Críticas na hora da sua aula. Críticas na hora do seu workshop. Isso acontece, gente, isso é normal acontecer. Primeiro, se você tentar agradar a todos, não vai funcionar. Nunca. Você nunca vai conseguir agradar a todos na sua aula, no seu workshop ou em qualquer outro, até mesmo na comunicação. A questão é, o seu objetivo ele tem que ser cumprido. O seu objetivo ele tem que ser traçado e cumprido. Ele tem que realizar esse processo de começo, meio e fim. Se nós não tivermos abertos para esse feedback, para essas críticas, nós nunca, jamais vamos evoluir. Eu, pelo menos, eu digo, né, que eu gosto de críticas.
e recebo críticas sempre de uma forma muito aberta, muito tranquila. Por quê? Porque toda crítica que ela não me cabe, não me serve, eu deleto, tá tudo certo. Mas as críticas que me servem, que vão me ajudar no meu desempenho, poxa, obrigado. Só que se eu negar, se eu simplesmente me fechar para críticas, eu não vou pegar esse lado bom. Eu não vou ter esse feedback bom, onde eu possa evoluir no meu processo. Então, por exemplo, eu tinha dificuldades, vamos dizer assim, em falar em público. Eu conversei com pessoas, comecei a ministrar as minhas aulas, meus workshops, e as pessoas no começo me falavam, Saul, é isso, Saul, é assim, Saul, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Se eu não tivesse aberto para essas críticas e não interpretasse essas críticas de uma forma tranquila, de uma forma boa, eu não teria, né, a minha desenvoltura, eu não teria melhorado no meu desempenho. Então aceite as críticas de uma forma tranquila, de uma forma agradável. E aquelas que são descabidas, delete. Simples assim. Haters nós teremos sempre. Isso é o fato. Ter um contato visual. O contato visual, ele é tão importante quanto a comunicação falada. Sim, ter o contato visual. No momento que você está falando, muitas vezes aí, você está falando e foca em determinado ponto, claro que no online, né, ele é diferente, você tem que focar na câmera, você tem que focar nas câmeras, se tiverem duas, foque nas câmeras. Porém, entretanto, numa palestra ao vivo, né, e a cores, vamos dizer assim, numa presencial, você não pode focar em apenas um ponto. Você tem que abrir a sua visão para toda a sua plateia, para todo o seu público, né? E distribuir esse olhar, distribuir a sua visão para todo esse público. Por que isso? Por que é tão importante isso? O público se sente visualizado e isso cria também uma empatia. Ele está me vendo, eu estou aqui. Muitas vezes, para quem for ministrar uma palestra, um workshop para 50 pessoas, 100, 200, 500, 1000 pessoas, toda aquela multidão na frente, quando você foca, parece que esse lado aqui não está entendendo, não está absorvendo as informações, por quê? Por simples fato que não tem contato visual, pelo simples fato que você não direciona a sua atenção e parece que você não está dando atenção para este lado da plateia ou para este lado da plateia. Então, quando estamos falando em contato visual, e isso também, né, nós falamos bastante no nosso programa Ensinando a Ensinar, tenha contato visual com as pessoas, mas se for, por exemplo, uma plateia muito grande ou muito ampla, né, você tem que distribuir o seu olhar para todos os lados, de forma que as pessoas se sintam, né, vistas também, visualizadas também, por você, né, palestrante, por você aí, professor, né, que está ali ministrando esse workshop, né, dando essa informação e se comunicando. Quando nós falamos de um a um, tenho certeza que você já entende isso, né? Você está conversando com uma pessoa, quando a pessoa desvia o olhar no meio da comunicação, isso entende-se que a pessoa não está prestando atenção em você. Então é muito importante esse contato visual. E levando, né, essa experiência da vida real, do dia a dia, para a sua aula, é a mesma coisa. Então você tem que ter esse contato, esse foco na pessoa que você está falando ou nas pessoas que você está se comunicando, né? Se você quer passar a informação de uma forma mais adequada, né, distribua sim esse olhar, essa visão ampla. Nós temos que nos atentar, né, ao tom da nossa voz. Muitas vezes nós falamos alguma coisa para alguém, mas essa pessoa tem uma sensibilidade diferente da sua. Vou contar agora uma história, né? Eu tenho um cliente que ele é italiano, então ele tem um tom de voz super alto. E parece muitas vezes, quando ele está conversando comigo, que ele está brigando comigo. E é o jeito dele. O tom de voz dele é altíssimo. Para quem está assistindo, ou para quem está vendo, né, nós conversando, parece que estamos até brigando. Eu automaticamente equalizo, né, o meu tom de voz para conversar com ele, porque é muito comum. Quando falamos com uma pessoa que ela tem um tom de voz muito baixo, também isso atrapalha na nossa comunicação. Quando você está falando também num tom muito baixo, muitas vezes a pessoa acaba não entendendo muito bem e fica, oi? Não entendi, oi? Agora imagina você fazendo isso em uma aula. Imagina você prestando um workshop, como vai ser isso? Então você tem que adequar o tom de voz, de forma que todas as pessoas presentes ouçam a sua comunicação, ouçam a sua voz, ouçam a sua fala, né? Falar de um tom mais alto quando é necessário
diminuir o tom da voz quando é necessário. Isso é muito importante. E também, só citando, que o tipo do público também ele é importante nós entendermos o tipo de público que nós estamos conversando para também adequar. Por exemplo, eu tenho um tom de voz mais agudo, né, um tom de voz mais alto. Quando eu vou ministrar palestras só para mulheres, eu abaixo um pouco o meu tom de voz. Porque quando estamos nos comunicando e temos um tom de voz muito alto, isso se torna agressivo para outras pessoas. Não generalizo isso, mas é só um toquezinho que eu já recebi um feedback a respeito disso. Eu ministrando uma palestra para mulheres e uma delas revelou, às vezes eu achei que tu falou muito alto e pareceu um pouco agressivo. Nossa, isso para mim foi assim, poxa, eu preciso melhorar isso, eu preciso adequar isso. E depois disso, né, isso entrou na minha pauta, né, entrou em todos os meus roteiros de aula, né, adequar. Qual é o meu público, qual é o tom de voz que eu vou utilizar para esse público, certo? Eu acho que isso é ótimo nós entendermos e nós já anteriormente já colocarmos isso no nosso roteiro. O Ensinando a Ensinar também ele fala a respeito disso, de tom de voz, adequação de tom de voz com o público, adequação, né, do tom de voz para o tipo, né, de plateia. Eu falar para uma pessoa é uma coisa, quando eu falo para muitas pessoas é outra. Muitas vezes também um ponto muito importante, o ambiente. O ambiente ele influencia bastante, porque ambientes muito abertos, né, ele requer um tom de voz maior. Quando usamos aí microfones, quando usamos, né, dispositivos, isso nos auxilia bastante. Mas até mesmo usando dispositivos, muitas vezes, né, a gente acaba pecando nisso. Por exemplo, uma certa vez tinha um palestrante ministrando sua palestra e ele estava com o microfone e ele estava falando num tom altíssimo. E não foi adequado o tom de voz, não foi adequado a altura do som e ficou aquela coisa muito agressiva. E aquilo atrapalhou na comunicação, atrapalhou no entendimento da comunicação. Estava tão alto o tom, estava tão alto o volume, tanto da voz dele no microfone quanto a equipe de som que não adequou, né, o volume, que acabou atrapalhando aí toda a desenvoltura desse workshop. Vou falar um ponto também que hoje é muito comentado, é muito discutido, tanto nas mídias sociais quanto na questão aí das mudanças e até mesmo da evolução da comunicação, que é a comunicação agressiva. Alguns acham que essa comunicação é uma comunicação assertiva, e não é. Comunicação agressiva e comunicação assertiva não tem nada a ver uma coisa com outra. Então muitas vezes você vai comunicar alguma coisa, mas com um tom de imposição. Isso é problema de comunicação, sim. Você pode sim ser incisivo, você pode sim prestar uma informação, fazer uma comunicação de forma assertiva e incisiva, mas nós temos que sim cuidar aí a forma que nós estamos levando essa informação. Por exemplo, quando são informações técnicas dentro de empresas, né, para empresas, né, onde o gestor está se comunicando, né, com seus liderados. A forma que ele está se comunicando, dependendo do jeito que ele se impõe, isso acaba criando um distanciamento e acaba criando ruídos, mais uma vez eu digo, né, ruídos nessa comunicação. Então nós temos que evitar todo tipo de ruído. A comunicação agressiva, ela destrói a comunicação. Ela acaba, né, com a comunicação. A forma que você fala, que você está falando, as suas expressões, elas contam muito, que nem agora, eu estou usando expressões que são inadequadas para esse momento. Vocês entendem isso? Então quando nós estamos falando, nós temos que cuidar muito essa comunicação, para essa comunicação não ser agressiva. Citando um exemplo agora bem clássico, né? Você entendeu? Você entendeu? Ou, você entendeu? Você entendeu? São dois tons de voz diferentes, são duas entonações diferentes que fazem parte de um contexto de comunicação que podem sim alterar. Isso é considerado uma comunicação agressiva quando não é adequado gesticular ou até mesmo a expressão facial, sim. Então nós temos que cuidar, e todos os tipos de comunicação, né? Eu não vou nem falar agora todos os tipos de comunicação e não vou me deter toda a parte técnica que abrange a comunicação. Mas o que eu falo para vocês, e o meu objetivo com esse vídeo é falar alguns pontos que não estão sendo discutidos, que não estão sendo falados em outros canais, em outros vídeos, por outros profissionais ou não profissionais, enfim.
São alguns pontos que eu chamo de pontos cego na comunicação. E você que está querendo aprender a ensinar, ou já ensina, ou já está nesse processo aí educacional, ensinando outras pessoas, seja em sala de aula, ou seja de outra forma, nós temos que nos adequar a esse novo momento, nos adequar a essa nova forma, né, de comunicação, e esses pontos aí que antigamente não eram observados e que hoje sim estão sendo observados, estão sendo estudados, estão sendo aí também avaliados, né, para melhorar a nossa performance, melhorar a sua performance quando você for ministrar sua aula, sua palestra, e a minha também, que hoje, né, eu estudo. Então aqui tem diversas literaturas a respeito de comunicação, comunicação assertiva, comunicação agressiva, formas de nós nos comunicarmos e passarmos o nosso conhecimento, a nossa ideia de uma forma mais assertiva possível. Né, usando, é claro, né, de todos os artifícios, usando, é claro, de toda a técnica e habilidades para que o objetivo, né, dessa comunicação ela atinja, como eu já tinha dito antes. O objetivo principal de uma comunicação sempre vai ser o entendimento, e isso é fundamental. Clareza e objetividade. A clareza e objetividade, né, nesta comunicação é fundamental. Principalmente para nós que estamos aí ensinando, querendo ensinar, né, outra pessoa. Nós idealizamos ensinar outras pessoas. Ter a clareza na comunicação. O que é clareza na comunicação? É ser objetivo. Ser objetivo para determinado público, para determinada audiência, para determinado tipo de aluno. Juntando as peças agora, eu acho que vocês certamente entenderão exatamente o que eu vou dizer. A clareza, ela precisa partir de um estudo anterior, do início dessa aula, do início, né, deste processo de comunicação, para que eu consiga usar as palavras certas, as palavras mais adequadas, usar a linguagem adequada, usar aí a vestimenta. Por que não? Sim, a vestimenta adequada, uma série de detalhes para que isso se adeque a essa comunicação. Olha só quantos pontos eu já falei, olha só quantas coisas nós já discutimos aqui e nós já debatemos aqui. E eu não sei se você já tinha ouvido, né, todos esses pontos, já tinha analisado e parado para pensar a respeito de todos esses pontos que nós falamos. Mas é isso, o nosso objetivo e o meu objetivo principal como educador é ensinar as pessoas, ensinar outras pessoas. Mas o meu objetivo principal nesse vídeo é falar pontos cegos, pontos que não estão sendo observados e que eu, no dia a dia, na labuta, né, ensinando as outras pessoas, em sala de aula, eu vejo o quanto as pessoas têm essas dificuldades ou quanto elas não observam esses pontos que nós hoje, agora, né, estamos aqui discutindo e eu estou aqui passando para vocês esses pontos de vista e essas visões aí diferentes. Comunicação é o poder. A comunicação é o grande poder. Hoje, foi ontem, é hoje e será sempre. A grande verdade, ela tem que ser dita. Os empresários mais bem-sucedidos são aqueles que melhor se comunicam. Os professores mais bem remunerados são aqueles que se comunicam melhor. Os empreendedores que mais se destacam no mercado são aqueles que se comunicam melhor. Nós, infoprodutores, também precisamos aprender a nos comunicarmos cada vez melhor, cada vez ampliar mais, né, essa autoeducação, essa formação em se comunicar. Existe aí, eu poderia citar para vocês N exemplos de infoprodutores aí que começaram numa evolução, né, começaram com uma linguagem X e hoje tem uma linguagem Y. Mas por que eles mudaram a linguagem? Era melhor? Sim, era melhor, eles foram nessa evolução e entenderam que precisavam modificar alguns pontos, que eles precisavam mudar, né, a sua linguagem, mudar sim a forma que estavam se comunicando. Então eu acho que hoje nós temos muita literatura, nós temos muito conteúdo, inclusive, esse é um, mas existem diversos outros conteúdos que falam especificamente sobre comunicação. E eu acho que é responsabilidade nossa, sua e minha, de nós sempre estarmos lendo e aprendendo. Eu aprendo muito com você. E certamente você deve estar aprendendo também agora, assistindo esse vídeo, sobre comunicação. Isso é uma constante.
Isso não pode parar nunca, jamais. Por quê? Porque o mundo está em evolução, a comunicação está em evolução, as pessoas estão em evolução. A forma de nós aprendermos, né? Olha só, hoje eu estou ensinando aqui, usando todos esses artifícios. Você amanhã vai estar ensinando usando todos os artifícios, se é que já não utiliza esses artifícios, né, da internet e desenvolver aí infoprodutores ou desenvolvedor até de conteúdo. Então, nós aprendermos cada vez mais, estudarmos cada vez mais sobre linguagem é um ponto fundamental para o sucesso, para a gente ter aí uma audiência cativa, para nós termos inclusive, né, a empatia de nossa audiência, para nós termos a empatia de nossos clientes, nossos prospectos. Então vamos lá, não parem por aqui. Esse vídeo é uma pequena, eu acho que na verdade é um ponto, né, ao que nós temos que estudar e aprender sobre educação. Isso é um pequeno ponto na arte de comunicar-se. Nós temos que estar nessa busca constante. Sempre. Eu indico muitas leituras sobre comunicação, sobre didáticas de ensino e outras técnicas, né? Inclusive eu criei um canal no Telegram com dicas exclusivas, que lá eu falo sobre os livros que eu li, as técnicas que eu desenvolvi, e eu passo isso de uma forma mais exclusiva, né, para as outras pessoas. A história é a melhor forma de se comunicar. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda história tem começo, meio e fim. E uma boa comunicação, sim, ela tem começo, meio e fim. A clareza e a objetividade nessa comunicação, ela faz com que ela tenha toda uma trajetória e todo um entendimento. Muito obrigado, agradeço profundamente de coração e espero, né, que eu tenha contribuído com você aí de alguma forma, com alguma informação que você aí vá utilizar aí na sua carreira, na sua jornada. E é isso que eu faço, eu ensino pessoas a ensinar outras pessoas. E se você está nessa caminhada de ensinar outras pessoas, nos siga nas redes sociais, nos siga aí nas plataformas Facebook, Instagram, YouTube. E também vou lembrar que eu estou com um canal no Telegram exclusivo também, que falo bastante a respeito de vários assuntos aí para quem está na jornada de ensinar outras pessoas a sua arte, as suas técnicas, as suas habilidades. Muito obrigado. E deixa aqui seu comentário se você gostou do vídeo, né? Alguma dúvida eventual aí que você tenha a respeito desse assunto. Se eu não souber, humildemente vou pesquisar e eu respondo para você. Vou dizer também que não sei quando eu vou responder a todos os comentários, e, né, enfim, devido a uma série de demandas, mas eu, né, garanto que eu vou responder a todos os comentários conforme o decorrer do tempo. Muito obrigado e nos vemos aí no próximo vídeo.